Fala, meus queridos velocistas, tudo bom com vocês? Esse vídeo aqui ele é muito importante, talvez um dos vídeos mais importantes que eu já fiz até hoje neste canal. E se prepare também, porque provavelmente vai ser um vídeo um pouco longo, porque no conteúdo de hoje eu vou explicar como acabou The Flash. Para você, para o seu colega e para muitos outros que pararam de assistir a série do Flash em algum momento, em alguma temporada específica e não souberam, não entenderam, não compreenderam ou não fazem a mínima ideia de como acabou a série, nesse vídeo aqui eu vou resumir da melhor forma possível, da forma mais bem explicada também, os principais acontecimentos de cada temporada que influenciaram no final da série e resumir tudo para explicar para vocês como The Flash acabou, sem que você precise assistir tudo. Só que evidentemente que eu vou precisar explicar a partir de um ponto da narrativa. Eu não vou também resumir desde o início, porque isso daí é muito inviável. Então, para todo mundo que assistiu The Flash até pelo menos o final da quarta temporada, vocês podem ficar sossegados que vocês vão conseguir compreender praticamente grande parte do que eu vou explicar nesse vídeo aqui para vocês. E obviamente que se tem alguém que dropou a série, né, famoso ditado que largou antes da quarta temporada, eu sugiro que você vá lá, assista ela, faz essa forcinha, porque não é uma temporada tão ruim assim, e pelo menos assiste até o final para você poder compreender o que acontece depois, tá ok? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, mais conhecido como Legado Flash Brasil. Muito prazer, meu nome é Léo. E se você for novo aqui, seja muito bem-vindo. Aqui você vai encontrar as melhores explicações, dúvidas das séries da DC Comics, dos filmes da DC Comics e principalmente tudo que envolve The Flash. Filmes, séries, animações e por aí vai. Então eu já vou pedir para você se inscrever no canal, deixa aquele like que isso daí me ajuda muito. E por fim, mas não menos importante, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo futuramente. E lembrando que esse vídeo é muito importante, então se você está assistindo ele, muito obrigado. Eu te agradeço muito e você não vai se arrepender deste conteúdo. Como eu disse para vocês, o intuito do vídeo de hoje é justamente explicar como acabou The Flash. Até porque esse vídeo aqui tá saindo na data que completa exatamente um ano do final da série. Os vídeos aqui no canal sempre saem na quinta-feira à noite. E no caso, amanhã, sexta-feira, vai estar completando um ano do término de The Flash. Um ano que o episódio 9x13 lançou. Mas eu estou aqui justamente para pegar tudo o que foi importante e explicar para você que parou de assistir a série há anos, que nem imagina o que aconteceu, e explicar de uma vez por todas tudo o que aconteceu. Como eu falei para vocês, nós vamos começar a partir da quarta temporada. Por quê? Porque na quarta temporada nós somos apresentados a uma personagem. Nós estamos falando da Nora West Allen, a filha de Barry e Iris que veio do futuro. Ela veio do ano de 2049. E a Nora West Allen, ela aparece em alguns momentos da quarta temporada justamente para ela alterar a linha do tempo aos poucos, em vários momentos específicos, para que isso possa gerar uma nova linha do tempo. No começo daquela temporada, nós descobrimos que a Nora veio do futuro justamente para poder impedir que o futuro cuja qual ela nasceu, que ela veio, onde o pai dela desapareceu durante a crise das infinitas terras, ele nunca retornou, não aconteça. Vale a pena lembrar que nós vamos ter que agora misturar algumas linhas do tempo neste processo, porque o futuro que a Nora cresceu, que ela foi criada e que ela veio, é um futuro onde o Flash iria desaparecer na crise das infinitas terras. Até este ponto do tempo, seria a luta em que ele voltaria no tempo com o Flash Reverso e tudo mais. Até este momento do tempo, isso ainda estava intacto. Aí a gente viu os acontecimentos da quinta temporada, onde na verdade tudo que a Nora estava fazendo era a pau mandado, por assim dizer, ou seja, ela estava recebendo ordens de outra pessoa, uma versão do Flash Reverso que ficou preso lá no futuro também. O Flash Reverso, ele ficou preso no futuro por 15 anos, então ele não estava preso lá em 2049, ele estava preso antes até chegar em 2049. Aquela versão de Flash Reverso daqui da temporada que ajudou a Nora a alterar a linha do tempo é a mesma versão que foi embora no crossover Crise na Terra X, que o Barry deixou ele ir embora. A gente só sabe que depois daquele acontecimento ele apareceu preso no futuro. E aí a gente sabe que ele prometeu ajudar a Nora para poder alterar a linha do tempo do passado para que o
pai dela não desaparecesse no futuro. Afinal de contas, pessoal, pra quem começou The Flash há muitos anos atrás, sabe que o grande plot da série era justamente o Flash desaparecer no dia 24 para 25 de abril de 2024. E a quinta temporada foi a temporada escolhida justamente para tentar alterar esse destino do Flash ou fazer com que ele acontecesse de outra forma. Chegamos no final da quinta temporada, depois de tudo que aconteceu, e a gente descobriu que na verdade o Flashverso manipulou a Nora e não era para salvar o Flash, pelo contrário, era para salvar a própria pele dele. Porque aquele Flashverso, ele estava preso no futuro por conta da adaga do Cicada. O Cicada é um personagem que acho que todo mundo já sabe a estrutura do campeonato, que é um meta-humano, e o poder dele é justamente remover os poderes meta-humanos de qualquer meta-humano que se aproxime dele. Então, se você estava perto da adaga dele, você perdeu os poderes. Dessa forma que eles conseguiram capturar o Flash Reverso no futuro, usando a adaga dele e prendendo no meio do peito do Flash Reverso. Tanto que justamente o plano do Flash Reverso era criar um Cicada diferente do Cicada que existia no futuro, do Cicada que fugiu, que o Flash nunca conseguiu derrotar, e justamente é o que a Nora faz. A Nora soca o satélite no final da quarta temporada junto do Barry, justamente para poder criar um Cicada diferente, um Cicada que tivesse uma adaga que pudesse ser destruída. Essa parte toda eu tô resumindo praticamente tudo o que aconteceu na quinta temporada, mas eu preciso que vocês entendam isso, porque a partir deste ponto da série, tudo mudou até o final. Então, depois que eles conseguem derrotar o Cicada no passado, lá no caso no começo de 2019, a adaga é destruída, né? Assim, não é destruída de verdade, ela é mandada para outra dimensão, mas a gente não precisa muito se aprofundar nisso daí agora. Como a adaga é mandada para outra dimensão, ela nunca vai existir no futuro para que a polícia futurística pudesse prender o Tawny com ela. Então a adaga deixa de existir, o Tawny consegue se libertar e nós temos aquela última grande luta, que no final de tudo, a Nora West Allen, ela é apagada da existência, porque aquela versão que cresceu sem o pai e tudo mais, não iria existir mais. Eles conseguiram alterar a linha do tempo. E aí nós entramos no principal problema que complicou todos os acontecimentos da Flash daqui em diante. No final da quinta temporada, na cena pós-créditos, nós vemos que a Gideon fala que estava recebendo atualizações da linha do tempo. O Jornal do Futuro, que dizia que o Flash iria desaparecer numa crise no dia 24 para 25 de abril de 2024, ele é alterado para, se eu não me engano, 11 de dezembro de 2019. Ou seja, a crise das infinitas terras foi meio que adiantada, por assim dizer. Só que é importante ressaltar uma coisa. Essa crise nova que veio para 2019 não é a mesma crise cuja qual o futuro a Nora estava tentando alterar. Aquela crise, o Flash desapareceu no passado. Até aquele momento era isso. A partir deste ponto do tempo que o jornal é alterado, a crise já realmente se trata da morte do Flash. Tanto que no começo da sexta temporada, o Monitor fala que uma crise está vindo e que para bilhões de pessoas sobreviverem, o Flash tem que morrer. E como eu falei pra vocês, essa crise ela é diferente da outra. Então, não é a crise em que o Flash lutaria contra o Flash Reverso no passado, onde acabaria The Flash e manteria aquele ciclo infinito ativo. Essa crise nem teria a presença do Flash Reverso. Seria uma crise do Anti-Monitor, dos Demônios das Sombras, mas seria completamente diferente. Inclusive, o ponto alto dessa crise é que justamente como o Flash sabia que ele teria que se sacrificar no futuro, isso já não iria acontecer dessa forma. Por conta da alteração da linha do tempo, da interferência do Monitor dizendo que o Flash teria que morrer e tudo mais, e também do Flash da Terra 90, tudo mudou. Então na hora que chega o momento H da crise, que é quando a galera encontra a máquina de destruição das terras do Anti-Monitor, e quem estava alimentando era nada mais nada menos do que o Barry Allen da Terra 90, daquele seriado de TV antigo, sócia do pai do Barry, sócia do Jay Garrick, conhecido como Barry Allen, o Flash da Terra 90. Ele havia sido capturado pelo Anti-Monitor e ele estava correndo naquela esteira cósmica justamente para ele poder alimentar a máquina que destrói todas as terras. Só que se ele parasse de correr, a máquina criaria um pulso de energia que destruiria tudo de uma vez por todas. Então na hora que a galera salva ele lá de dentro, ele diz que ele tem que voltar para lá, porque senão vai tudo pelos ares. Só que aí é nesse momento que o Barry Allen, o nosso querido Barry Allen, descobre que o jeito de destruir
destruir aquela máquina era correndo pro lado invertido daquela esteira. O único problema é que ele teria que se sacrificar para que isso pudesse acontecer. Só que nesse momento tudo muda, porque em vez do nosso Flash se sacrificar como deveria acontecer nessa linha do tempo, o Barry Allen da Terra 90 rouba parte da velocidade dele temporariamente, fazendo com que ele não precise se sacrificar, e nisso o Barry Allen da Terra 90 acaba morrendo na crise das infinitas terras e o nosso Flash permanece vivo. Só que isso não faz muita diferença, porque infelizmente todas as terras são destruídas e os únicos que conseguem sobreviver são os Paragons. O que são os Paragons, né? É importante botar esse detalhezinho aqui. São os heróis cuja qual eles se concentrariam no final desse crossover para conseguir recriar um novo multiverso junto da energia do Espectro. Então, enquanto o Espectro daria a energia vital dele lá, meio que a centelha para acontecer, os Paragons teriam que se focar mentalmente, psicologicamente, para conseguir trazer um novo multiverso. E aí, dentre os Paragons, nós temos o Barry, o nosso Barry, o Flash, que ele é o Paragon do amor. E eu preciso que vocês guardem essa informação, por mais ridícula que ela seja, eu sei, porque ela vai ser muito importante no comecinho da 7ª temporada, tá bom? Então guarda a informação de que o Barry era o Paragon do amor. Para que todo mundo pudesse derrotar o Anti-Monitor, eles precisavam voltar no tempo para o momento da criação do Anti-Monitor. Acontece que para fazer isso, o Barry precisava acessar uma quantidade de energia gigantesca de dentro da força de aceleração, e ele não estava conseguindo isso. E é quando o Espectro aparece, o Barry pede essa ajuda para ele, o Espectro fala que tem como fazer isso, mas que quer que o Barry entenda que é muito arriscado e que isso pode dar consequências negativas no futuro. O Barry não se importa com isso no momento, porque tem um problema maior acontecendo, e ele pede para o Espectro liberar todo o potencial do Flash dentro da força de aceleração. Nesse momento, o Espectro meio que entra dentro da força de aceleração, ele rouba a energia dela e redireciona tudo para um único velocista. E isso acaba danificando muito seriamente, muito gravemente, a força de aceleração, que é algo que a gente vai conversar daqui a pouquinho. E depois do crossover, os Paragons, junto do Espectro, conseguiram trazer um novo multiverso, e com isso, todas as terras dos Paragons foram fundidas em uma só. Então Flash, Supergirl, Raio Negro, Batwoman, Lendas do Amanhã, Arqueiro Verde, todo mundo aí fazia parte de uma terra só. Tudo bem que o Raio Negro não era um Paragon, mas ele ajudou, então colocaram ele na Terra junto, tá? Praticamente foi isso. E agora é importante ressaltar uma coisa. Com a recriação desse novo multiverso, era impossível acessar linhas do tempo alternativas que foram criadas no multiverso passado. O que eu quero dizer com isso? Aquele acontecimento que aconteceu lá no primeiro episódio da série, do Flash do futuro e do Flash reverso voltarem no tempo, lutarem e criarem uma nova linha do tempo, isso deixou de existir. Isso literalmente foi apagado da existência. Aquele Flash do futuro, a partir do momento que o multiverso foi destruído, ele deixou de existir para sempre. É como se ele nunca tivesse existido neste novo multiverso. O que eu quero dizer com isso? Que a origem desse Flash que a gente acompanhou por 6 anos até esse momento, ela foi apagada. Ou seja, o Flash que a gente estava acompanhando, ele só estava vivo, por assim dizer, porque ele não foi apagado nesse multiverso. Ele estava vivo o tempo todo, tanto que ele ajudou a trazer o multiverso de volta. Explicando um pouquinho melhor, pessoal, como o Barry ajudou a recriar o multiverso, como ele era o Paragon do amor, é por isso que ele se manteve vivo e estava vivo nessa nova realidade. Só que a linha do tempo do Flash original, como ela foi apagada e não teve então um Flash original mais, que voltou no tempo com o Flash reverso e causou a morte da mãe dele e tudo mais, como aquilo foi alterado, praticamente a origem deste Barry, deste Flash, foi apagada temporariamente. Lá na frente a gente vai ver que as coisas deram um jeito de se consertar, mas até este momento essa origem foi alterada. Ele só estava vivo mesmo porque ele foi um Paragon no crossover. Depois que eles resolveram toda a situação e o multiverso foi recriado e tudo voltou ao normal, a gente iria para a segunda parte da 6ª temporada de The Flash, que seria o plot da morte da força de aceleração, onde o Barry começa a perceber que os poderes dele estão estranhos, que ele tá ficando mais fraco e que a velocidade dele tá acabando. Que é quando no meio dessa temporada a gente descobre que durante a crise das infinitas terras, quando o Espectro deu a energia que o Barry precisava para conseguir levar todo mundo de volta no tempo, isso acabou infectando a força de aceleração e ela acabou morrendo. E o Barry perde os poderes
poderes, ou quase perde os poderes de tão fraco que ele ficou. No começo da 7ª temporada, eles até tentam criar uma força de aceleração artificial, foi uma péssima ideia, deu tudo errado lá. Inclusive, eles sacrificam todos os Harrison Wells do multiverso que estavam juntos num único corpo durante a crise das Infinitas Terras. Praticamente todos os Harrison Wells perderam o seu corpo, foi destruído, e todas as consciências entraram dentro de uma só, que era a do Nash Wells. E aí nisso, o Nash Wells se sacrifica para conseguir fazer com que a força de aceleração artificial funcionasse. Mas isso não dá muito certo porque o Barry fica descontrolado e aí ele mesmo destrói essa força de aceleração depois. Só que evidentemente que o Barry não pode ficar sem uma força de aceleração. Então, eles descobrem que a força de aceleração não deixou de existir. Na verdade, não tem nem como ela morrer, porque ela é uma força da natureza, por assim dizer. E aí, lembra daquilo que eu falei pra vocês? Que o Barry era o Paragon do amor no crossover e que isso era importante? Justamente, acontece que uma das coisas mais fortes que envolve a velocidade do Flash é o amor que o Barry tem pela Iris. Então, juntando o amor que o Barry tem pela Iris, eles conseguiram trazer de volta uma fagulha de energia da força de aceleração, e com isso o Barry conseguiu, junto da Iris, aumentar essa energia e devolveram essa energia lá para o céu. Essa força de aceleração que eles trouxeram de volta veio com algumas alterações. A primeira alteração que vocês têm que entender é que veio o termo avatares. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo tendo milhões de velocistas ou de usuários conectados com todas as forças, incluindo a força de aceleração, têm um avatar, que é como se fosse o principal. Então, se todos os outros velocistas morrerem menos o avatar, não tem problema. Mas se o avatar morrer, é como se todos os outros velocistas perdessem conexão instantaneamente com a força que eles estão conectados. E eu digo isso, com a força que eles estão conectados, porque a Iris e o Barry não trouxeram somente a força de aceleração. A força do amor deles trouxe de volta a força de aceleração dos mortos, mas também trouxe a força da inércia, que é a força parada. Nós também tivemos a força psíquica e a força do vigor, que é praticamente a força da força, se é que vocês entenderam. E todas essas forças tinham essa questão em comum, elas precisavam ter o avatar conectado com elas. Além disso, vale ressaltar, já que existia a força de aceleração e a força de aceleração tinha ao lado dela, que era a força de aceleração negativa, as outras forças também tinham este lado negativo, tá? Todas as forças tinham o seu lado reverso, o seu lado negativo, por assim dizer. Dito isso, nós pulamos para o final da 7ª temporada, onde o Flashverso retorna. Mas de onde que ele retorna? Na 6ª temporada, aconteceu o evento da crise, onde todos os Harrison Wells, todas as versões de Harrison Wells, ou mesmo quem era considerado um Wells, perdeu o corpo e foi para dentro da consciência do Nash Wells. Isso inclui a versão de Harrison Wells do Flash Reverso. Só que na 6ª temporada tem um episódio em que eles conseguem exorcizar o Nash Wells, tanto que o episódio tem esse mesmo nome, o exorcismo de Nash Wells. Então o Tawny, ele perde o seu corpo e ele vai para dentro da força de aceleração negativa. E aí somente lá no final da 7ª temporada, quando o Flash está tentando lutar contra o Godspeed e não está conseguindo, então a força de aceleração se conecta com o seu lado negativo e traz de volta o Flash Reverso no corpo dele, de Harrison Wells. No final da luta, o Flash Reverso tenta lutar também contra o próprio Flash, mas ele não consegue porque o Flash está muito mais rápido que ele. E aí ele consegue derrotar o Flash Reverso, humilhar o Flash Reverso, e nisso o Flash Reverso cria um plano novo. Já que o Flash estava mais rápido do que o Reverso, e o Reverso não conseguia melhorar isso agora, o Reverso teve a ideia de criar o Flashpoint Reverso, que é praticamente o plot do crossover da 8ª temporada. Então, o Will Bardstown, no Flash Reverso, ele volta no tempo, ele altera algumas coisas, inclusive o fato de que o Barry de 2014 e 2013 nunca recebe o raio, quem recebe é o próprio Tawny, e a última coisa que ele faz é matar o Barry naquela noite quando ele era criança. Eu sei que contando isso desse jeito pode parecer confuso e não fazer muito sentido, mas é o que a série diz que aconteceu, então eu só estou relatando esses fatos pra você. Então, durante esse crossover, quando o Barry descobre tudo isso, ele não teria muito tempo para conseguir desfazer tudo isso, senão a partir da meia-noite, de acordo com o Flash Reverso, isso tudo se tornaria realidade. E aí o Will Bardstown seria conhecido para sempre como Flash e o Barry Allen seria conhecido para sempre como Flash Reverso. No final de tudo, o nosso Barry, que era o Flash Reverso,
com a ajuda do Damien Darhk, que ele tinha uma pedra do tempo, o Barry consegue correr em Mach 20, que foi a velocidade maior que ele tinha corrido já descrita pela série. Ele consegue resetar todas as linhas do tempo alternativas desde que o multiverso havia sido recriado. Então o Flashpoint Reverso foi apagado da existência. E como eu falei para vocês, já que a origem do Flash não existia mais, era uma origem que foi deletada desse multiverso, por assim dizer, o Flashverso também estava para ser apagado da existência, pelo menos aquela versão dele de Harrison Wells, que estava toda bugada, enfim, ele ia morrer. E aí nesse momento o Barry e a Iris entram num dilema de deixar o Tawny morrer ou não, só que o Joe fala que o Barry não poderia deixar o Tawny morrer, porque isso aí não faria dele melhor e tudo mais. E aí o Barry tem a ideia de conseguir queimar o fusível que conecta o Eobard-Thawne com a força da aceleração negativa. Praticamente, se o Barry conseguisse sobrecarregar o fusível que recebe essa energia da força de aceleração negativa, o Flashverso perderia seus poderes, e com isso ele não seria apagado da existência. Então é praticamente isso que acontece: o Flash joga uma grande quantidade de energia no Flashverso e ele consegue queimar esse fusível, fazendo com que o Flashverso do Tom Cavanagh naquele momento perdesse totalmente a sua velocidade, sem chance de recuperar. Só que vocês lembram que eu comentei um pouquinho antes sobre a regra do Avatar, que você não pode fazer o Avatar perder conexão com a força, senão ela meio que deixa de existir, ela vai morrendo com o tempo. Da mesma forma que o Flash, Barry Allen, é o avatar da força de aceleração, o Eobard-Thawne era o avatar da negativa. E o Barry queimou e tirou os poderes dele, desconectou ele da força, sem pensar duas vezes. Tudo bem que ou ele fazia isso, ou o Tawny iria morrer, pelo menos aquela versão do Tawny iria morrer. Mas o Avatar em si não iria, porque a linha do tempo do Tawny começa no futuro de qualquer maneira, então teria um outro Flashverso, mas isso aí não é tópico pra gente falar agora. O importante é que o Barry tira a velocidade dele, fazendo com que ele perca a conexão com a força de aceleração negativa e isso prejudique ela. Aí praticamente o plot da 8ª temporada são as forças negativas, ou seja, a força da inércia negativa, a força psíquica negativa, a força do vigor negativa, arrumarem um jeito de devolver o avatar da força de aceleração negativa de volta conectado com ela. Então agora a gente corta para o final da 8ª temporada, onde o que acontece? As forças negativas prepararam tudo para que o Flash jogasse um raio em cima delas. E o Barry vai e joga esse raio, só que nesse momento a força da inércia negativa traz a Iris do futuro, não é a Iris de fato do futuro, é porque a Iris foi pro futuro para buscar ajuda, por assim dizer, tá? Deixaram ela lá em 2049, mas é a Iris do presente mesmo, tá bom? Aí a força da inércia traz a Iris do futuro e faz com que ela apareça na frente do raio. Aí nisso, pessoal, o raio meio que mata a Iris. E aí a Iris vira meio que uma energia verde. Essa parte é realmente complicada de explicar. A Iris vira uma espécie de energia verde. E essa energia verde entra em ninguém mais, ninguém menos do que no Eobard-Thawne original. Agora eu vou ter que fazer um breve resumo para vocês da 2ª/3ª temporada de The Flash com Lendas do Amanhã, para poder explicar quem que é esse carinha que apareceu na 8ª temporada. Todo mundo lembra que no final da 2ª temporada, o Flash voltou no tempo, criou o Flashpoint e levou aquela versão de Flashverso lá pro futuro dele, certo? No final do crossover, o Barry tá pra perder as memórias, tá mal, tá machucado, e aí aquele Flashverso volta naquela noite, mata a mãe do Barry e leva aquele Barry de volta para o tempo dele. Depois disso, o Flashverso, ele vai embora. Só que ele vai para Lendas do Amanhã, em busca de uma arma que pode recolocar ele de volta no tempo. Por que eu digo recolocar ele de volta no tempo? Porque, pessoal, no final da 1ª temporada, o Ed Tawny havia se matado. Então, o Black Flash, que foi criado no final da 2ª temporada de The Flash, estava atrás deste Eobard-Thawne, que era um remanescente do tempo, de acordo com a série, e não poderia existir esse remanescente do tempo, porque o Tawny estava morto. No final da 2ª temporada de Lendas do Amanhã, o Flashverso não consegue se colocar de volta na linha do tempo, e o Black Flash acaba alcançando ele e acaba matando ele, apagando ele da existência. Só que ele não é apagado da existência para valer. Os fantasmas do tempo recuperam o corpo dele, tiram a toxicidade da força de aceleração dele, então ele perdeu os poderes também, e botam ele para ser meio que o guardião
de um ponto fixo do tempo e que esse ponto fixo do tempo não pode ser alterado. As Lendas do Amanhã, na 7ª temporada de Lendas do Amanhã, acabam encontrando com ele, acabam ajudando ele a lutar lá contra um problema que estava acontecendo, só que no final disso ele acaba morrendo e os fantasmas do tempo trazem ele de volta à vida novamente, porque ele cumpriu com a parte dele, e botam ele lá em 2021, que era onde estava acontecendo a 8ª temporada de The Flash. Só que lembrando que ele estava sem velocidade e dessa vez sem memória, era somente o corpo original do Tawny. Voltando agora para o momento em que as forças botam o plano em ação. O Flash joga o raio na Iris, a Iris acaba morrendo, ela acaba virando um monte de energia verde e essa energia verde acaba indo para dentro do Flash Reverso original. Só que vocês lembram que o Barry tinha tirado os poderes do Flash Reverso do Tom Cavanagh? Pois é, ele estava preso lá em Lian-Yu, não sei se eu pronunciei o nome correto, né? Que é a ilha onde o Oliver teve toda a sua origem, enfim. As forças negativas foram até ele também, meio que mataram ele, destruíram o corpo dele e pegaram meio que a alma dele, a energia dele, e juntaram tudo isso com o raio do Flash, com a energia da Iris e com o corpo daquele outro Flash Reverso. E de dentro dele sai aquela abominação horrorosa que é o Flash Reverso do Tom Cavanagh renascido. Então nesse momento, o Flash Reverso do Tom Cavanagh, ele recuperou os poderes, recuperou a memória, recuperou tudo, tá? Aí dito isso, pessoal, tem a luta novamente, tem todo um plot lá que eles têm que resolver, e no final da 8ª temporada, o Flash Reverso do Tom Cavanagh, ele é oficialmente derrotado, ele é oficialmente morto. E agora nós vamos para o final da 9ª temporada, onde só teve, se eu não me engano, 4 episódios que realmente fazem diferença para o arco final. O principal deles, na minha opinião, que é o mais importante, é o que eu vou falar agora, que é o episódio 10. Vocês lembram que eu tinha comentado com vocês que a origem do Flash tinha sido deletada desse multiverso? Ou seja, não tinha mais a luta no passado, não tinha mais nada daquilo. Então, a existência desse Flash, ela praticamente era um paradoxo vivo. E junto disso, vocês lembram que eu falei pra vocês que o avatar da força da aceleração, ou da força da aceleração negativa, ele não pode morrer, ele não pode ser destruído, né? Tem essa questão também. O Barry, ele é puxado para 18 de março do ano 2000 por um cristal azul chamado Cobalto. Esse cristal azul é meio que um plano alternativo da força da aceleração negativa de tentar trazer de volta a linha do tempo do Flash Reverso e conseguir se manter viva. Porque como eu falei pra vocês, o Flash Reverso, o Tom Cavanagh, ele morreu no final da 8ª temporada. E vocês sabem que para existir um Flash Reverso no futuro, para ela poder permanecer viva e tudo mais, tem que ter a criação do Flash, que era uma coisa que estava faltando ter, não tinha mais isso. Isso foi apagado da existência. Então a força da aceleração negativa levou tanto o Flash de 2023 para o ano 2000, quanto ela deu a ideia de um Flash Reverso muito novo, muito antes de passar por tudo que aconteceu na série, que tinha meio que acabado de descobrir que o Barry era o Flash, de também voltar para aquela mesma noite para ter toda a situação e tudo que aconteceu até agora permanecer canônico, permanecer existente, tá bom? E aí nesse episódio a gente viu que aconteceu a luta no passado novamente. O Flash até tenta conversar com o Flash Reverso e impedir ele de fazer o que ele tinha que fazer, mas o Barry sabia que na realidade isso precisava acontecer, senão também a existência dele estaria comprometida. Então a gente vê que os acontecimentos da luta no passado e todo aquele paradoxo que envolve o Barry criança continuaram intactos, só que aconteceram de uma forma diferente. A luta no passado aconteceu, depois disso o Flash Reverso descobre que a morte da mãe do Barry era um ponto fixo do tempo, temos a origem dele, onde ele fica preso no passado, ele vai matar o Harrison Wells, ele vai criar o Flash para que ele possa voltar para casa, porque ele perdeu velocidade e tudo mais. Então, neste episódio, tudo isso permaneceu intacto, por assim dizer. E aí, depois disso, o Barry é teletransportado para outra época do tempo e deixa o Flash Reverso sozinho lá no ano 2000. Na cena pós-crédito desse episódio, a gente acaba encontrando o Ed Tawny. Exatamente, pessoal, aquele Ed Tawny que supostamente havia se matado no final da primeira temporada de The Flash. E agora, pessoal, vou precisar que vocês tenham a mente muito aberta para eu explicar o que aconteceu e por que eu não falei disso antes, né? Apesar disso aí ser uma coisa que aconteceu lá no final da primeira temporada, eu precisava chegar até este momento para poder explicar para vocês como que o Ed tá vivo. Na realidade, o Ed ele não
não está vivo. Ele realmente morreu. Só que para ele não morrer e para o Townie não deixar de existir e tudo mais, a força de aceleração negativa manteve ele vivo numa realidade alternativa. Então ela pegou o corpo dele, ela reviveu ele, ela apagou as memórias dele e manteve ele vivo lá num futuro alternativo, que é o futuro que a gente está vendo agora, até ele descobrir quem ele era, que ele era o Ed Townie. E justamente o fato dele não ter morrido, que a força de aceleração preservou ele dentro dela, é o motivo do porquê que sempre o Flashverso voltava, porque que sempre tinha uma versão nova dele, mesmo com a morte do Ed na primeira temporada, porque o Ed nunca morreu de fato. A força de aceleração trouxe ele, então as outras versões de Flashverso também podiam voltar. E o que acontece, pessoal? Praticamente, como o Flashverso já não era mais o avatar da força de aceleração negativa nessa altura do campeonato, a força de aceleração negativa transforma o Ed Townie no avatar dela, conectando ele com a força de aceleração negativa na cena pós-créditos deste episódio. Então aí ele vira um velocista negativo com o nome Azul Cobalto. E aí depois que ele recupera toda a memória, ele tenta ir falar com a Iris, ele tenta recuperar a vida que ele tinha e tudo mais. Ele acaba vendo que a Iris está casada com o Barry, que essa vida não é mais pra ele, e aí ele fica furioso. E a força de aceleração negativa diz pra ele pedir ajuda. E aí ele puxa os vilões antigos do passado, antes de cada um deles morrer. Então ele puxa o Zoom do final da segunda temporada, antes dele virar o Black Flash. Ele puxa o Savitar antes de ser apagado pelo Paradoxo lá, e antes também de sair da armadura. Ele puxa o Godspeed antes de morrer para o Bart Allen no futuro. E ele puxa o Flashverso depois que ele meio que foi trazido à vida lá na 8ª temporada, antes dele se fundir com todas as forças, quando ele somente voltou à vida e voltou a ter velocidade normal. Então o plano desses vilões é justamente matar o time Flash, por assim dizer. Só que evidentemente que isso aí não dá certo, tanto que o Ed Townie até pega a velocidade negativa que ele tinha dado para os outros vilões voltarem, que aliás isso aí também é uma coisa que vale a pena ressaltar. Os vilões só conseguiram voltar a viver e foram retirados de suas mortes por conta da força de aceleração negativa, porque ela tem esse poder de retirar eles do tempo antes que eles fossem morrer, tá bom? Só que o Ed viu que isso não estava dando certo, que ele estava mais fraco, então ele rouba a velocidade de cada um desses vilões negativos depois que eles foram derrotados. E nesse momento, os vilões são meio que devolvidos para os seus momentos específicos do tempo, tá? Então o Zoom voltou lá pro momento da morte dele, o Savitar também voltou pro momento da morte dele, o Godspeed também, e o Flashverso também voltou lá pro momento da morte dele, tá? Então o Flashverso também já tinha morrido de novo. Aí nesse ponto era apenas o Ed Townie como Azul Cobalto contra o Barry Allen. Aí o Barry Allen decide entrar dentro da força de aceleração negativa para conversar com o Ed e explicar que eles não precisam se destruir, eles conseguem viver em equilíbrio. As duas forças existindo ao mesmo tempo, o Ed Townie continua sendo o avatar da força de aceleração negativa, inclusive, se eu não me engano, ele passou a viver dentro da força de aceleração negativa. Afinal de contas, se ele saísse de dentro dela e se desconectasse desse poder, ele iria morrer, né? Então ele precisava realmente ficar conectado dentro dela. Só que o Ed acabou quebrando o cristal azul de cobalto, que era o centro da força de aceleração negativa. Então, praticamente, quem controlava a força de aceleração negativa naquele momento era o Ed. Então não tinha problema, porque ele ia controlar ela para que ela não destruísse o mundo. Então, praticamente, o final de The Flash, a grande luta final foi essa. Foi o Flash contra o Azul Cobalto e eles conseguiram chegar num acordo para que nenhum precise destruir o outro. No final de tudo, nós temos o nascimento da Nora e nós vemos o Flash correndo até meio que uma área aberta e ele consegue jogar um raio para cima, ou seja, ele adiciona novos velocistas conectados com a força de aceleração. Foi uma tentativa do showrunner de tentar criar um spin-off de The Flash com novos velocistas, mas isso obviamente não ia para frente. Então praticamente o Barry só adicionou novos velocistas juntos dele. Praticamente isso é o que aconteceu no final de The Flash. Para quem queria saber, para quem tinha parado de assistir, eu tentei resumir muita coisa para que vocês pudessem entender os acontecimentos finais dessa série, pessoal. Eu acho que eu consegui resumir bem, eu acho que eu consegui explicar bem. Se ficou qualquer dúvida ou alguma opinião, deixe nos comentários para a gente debatendo, tá ok? Se você gostou do vídeo também, deixe seu feedback aí embaixo, que isso daí é muito importante para mim. Afinal de contas, fazer esse vídeo teve que exigir muita pesquisa, muito tempo livre e também deu muito trabalho. Muito obrigado de coração a todo mundo que me achou até aqui, a todo mundo que prestou atenção, a todo mundo que entendeu. Um grande beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.